Dúvidas até aqui? Tá certo. A molécula de DNA, ela se assemelha a uma escada. Então, reparem aqui que nós temos a fita azul como corrimão e as bases nitrogenadas como degraus. Então, para se unir e formar cadeia, os nucleotídeos do mesmo corrimão, da mesma fileira, vão unindo a pentose do nucleotídeo de cima com o fosfato do nucleotídeo de baixo. Então, reparem aqui, ó, nós temos este fosfato, que pertence a esta pentose, que está ligada a esta base nitrogenada, a C, a citosina. Então, nós temos aqui um nucleotídeo, fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Para formar esta fita, a pentose do nucleotídeo de cima vai se ligar ao fosfato do nucleotídeo de baixo, tá bem? E aí forma uma fita de DNA. Como que faz, então, para formar a dupla fita de DNA? As bases nitrogenadas de uma fita e da outra vão se unir. E aí existe uma afinidade química. A timina só se liga à adenina e a guanina só se liga à citosina. E quem faz essa união são átomos de hidrogênio. Então, aqui pontilhado, a gente chama de ponte de hidrogênio, tá bem? Então, esta afinidade química impede que a timina se ligue à citosina ou a guanina se ligue à adenina. Então, recapitulando, para formar uma fita, apenas uma fita, a pentose do nucleotídeo de cima se liga ao fosfato do nucleotídeo de baixo. Então, quando uma fita já está pronta e a outra também, como faz para essas duas fitas se ligarem e então formar a dupla hélice de DNA? Através das bases nitrogenadas e das pontes de hidrogênio. Então, a afinidade química entre a timina e a adenina, guanina e citosina. E quem faz essa união são átomos de hidrogênio, a ponte de hidrogênio. Tá bem? Então, desta forma, nós vemos mais uma diferença entre DNA e RNA. O DNA é formado por uma dupla fita. Então, o DNA também é chamado de dupla hélice. Já o RNA, ele é formado por apenas uma fita. Então, ele é uma fita simples e não uma fita dupla, como é o caso do DNA. Tá bem? Aí nós já vimos a diferença entre pentoses e aí vem bases nitrogenadas. Esta parte aqui é um pouco detalhada, mas ela é importante também para o vestibular. Já vi muita pergunta de vestibular falando sobre bases nitrogenadas. Então, reparem bem que as bases nitrogenadas púricas ou purinas possuem dois arranjos, possuem dois anéis de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. As bases pirimídicas ou pirimidinas têm apenas um anel, tá bem? Então, é fácil diferenciar as púricas das pirimídicas. Quem são as bases púricas? Adenina e guanina. Vejam bem, dois anéis. Já as bases pirimídicas, citosina, que se liga à guanina, e timina, que se liga à adenina quando se trata de DNA, e uracila, que se liga à adenina quando se trata de RNA, tá bem? Então, quanto menor o nome, maior é a base nitrogenada. Quanto maior o nome, menor é o anel da base nitrogenada. Tá certo? Dúvidas até aqui? Nada? Beleza.
O DNA. Então, nós já vimos que ele é uma dupla hélice, que uma fita se forma, chamada de corrimão popularmente, né, para exemplificar uma base, uma pentose a um fosfato, e uma fita na outra através das bases nitrogenadas e das pontes de hidrogênio. Então, aqui nós evidenciamos melhor essa ligação, essa ponte de hidrogênio. Entre citosina e guanina, ocorrem 3 ligações, entre adenina e timina, apenas 2. Isso é um pouco de detalhe. O que é importante saber é a diferença entre as bases púricas e pirimídicas, e que uma base nitrogenada se une a outra através das pontes de hidrogênio. Uma outra coisa bem importante é a proporção, ou a porcentagem de cada base. Então, suponhamos que em uma fita de DNA eu tenha 30% de citosina. Quantos por cento de guanina eu terei? Lembrando que guanina só se liga à citosina. Então, eu também terei 30% de guanina. 30 mais 30, 60. Sobra 40%. Quantos por cento eu tenho de adenina? E quantos por cento eu tenho de timina? Então, se sobrou 40%, eu tenho 20 de adenina e 20 de timina. Tá bem? Então, essa proporção também é importante saber. E aqui está exemplificando as pontes de hidrogênio. Entre citosina e guanina, 3. Hidrogênio com oxigênio, nitrogênio com hidrogênio, oxigênio com hidrogênio. E aqui, timina com adenina, apenas 2 ligações. Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Agora vem um assunto de extrema importância. A duplicação do DNA. Por que a duplicação do DNA é de extrema importância? Porque é através da duplicação do DNA é que o nosso organismo consegue multiplicar as suas células, fazendo então uma divisão celular chamada de mitose, que serve para a regeneração do organismo e crescimento desse mesmo organismo. Se a duplicação do DNA não ocorrer, a célula não vai sofrer mitose, aquele ferimento não vai regenerar ou aquele organismo não vai crescer. Caso essa duplicação de DNA seja feita de maneira errada, o DNA resultante pode ser um DNA defeituoso, e aí a célula não vai desempenhar as funções que deveria, podendo então se tornar uma célula defeituosa e posteriormente um tumor, talvez um câncer maligno, tá bem?